Como a ternura pode ser um meio para a conversão de várias pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Vamos agora começar um novo livro, o livro de Ruth. Cada vez mais a palavra de Deus tem algo a nos ensinar, histórias que precisam ser contadas aí para a sua família. Por isso, pegue comigo Ruth, capítulo 1, versículo 1, depois versículo 3 a 6, versículo 14 ao 16, depois o versículo 22. Diz assim: No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar no campo de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Entretanto, morreu Elimelede, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa e outra Ruth, e ali permaneceram uns 10 anos. Ou seja, o pai migrou para uma região moabita, teve lá os filhos, veio a falecer, então esses filhos acabaram constituindo a sua vida naquela região e eles se casaram com mulheres dali, com aquilo que é a tradição. Isso não é algo muito simples naquela época, ou seja, você misturar de certa forma culturas, pensamentos, né? O que está por trás de tudo isso, então, é sempre essa possibilidade de nós deixarmos o Deus verdadeiro através do envolvimento com outras culturas. De certa forma, isso ainda permanece, né, em algumas realidades, e hoje nós estamos envolvidos em tudo isso, porque com a globalização, ou seja, com a possibilidade de podermos acessar, né, realidades, né, dos diversos cantos do mundo, também nós temos acesso a culturas novas. Isso tem uma riqueza. Porém, se nós não temos uma raiz fixa, pode ser que vamos nos perdendo diante dessas possibilidades. Coisas que nós achávamos absurdas começam a ser assumidas como uma normalidade, ou seja, essa cultura vai invadindo e é dado o nome de progresso a tudo isso. É uma realidade que era muito, vamos dizer assim, que os antigos falavam assim: olha, calma, não faça isso, não faça essa mistura, cuide para que você não deixe o verdadeiro Deus. Enfim, aconteceu então que esse pai morreu, ficou os filhos, eles ficaram morando durante 10 anos lá, tiveram realmente relacionamento. Depois morreram também os 2 filhos, né? O Malom e o Quelion. E a mulher ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido, ou seja, morreu toda essa presença masculina. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moabe para sua pátria com as 2 noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos, ou seja, eles saíram por causa da fome, agora estão voltando, ela podia agora voltar. Orfa beijou a sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vai com ela. Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te deixes e me afaste de ti. Para onde fores, irei contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Assim, Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Regressaram a Belém quando começaram a colheita da cevada. Ou seja, esta mulher, né, Ruth, ela fica com Noemi por causa de um relacionamento, de uma relação afetiva. E isso acontece muitas vezes, né? Não é à toa que muitas mães, né, têm preocupação, né? Eu quero que o meu filho se case, que tenha um relacionamento com uma mulher que seja cristã, com uma mulher que tenha esses valores. Por quê? Porque no fim, aquela mãe quer que esses valores que ela traz no coração sejam mantidos. Ou seja, e ela sabe a força que isso tem. Ou seja, a capacidade pela afetividade, pelo amor daquela pessoa conduzir o outro a uma nova experiência, a um novo relacionamento, então isso sim é verdade. Então o que faz? Há uma preocupação. Porque se aquela pessoa tiver valores que são contra a cultura,
que ela traz no coração. Se aqueles valores que ela traz não é cristãos. Então o que acontece? Tudo isso faz com que possa haver uma mudança, né? Geralmente a mãe pergunta, mas o que ela frequenta, né? Ela frequenta essa seita? Ela frequenta essa igreja? Porque se frequenta, a mãe começa a ter reservas. Reserva por quê? Porque sabe que se o filho tiver ali, né, uma esposa que vai para uma outra seita, né, vai para uma seita, vai para uma falsa doutrina, o que acontece? A possibilidade do filho seguir é muito grande, porque ele gosta, às vezes não. Simplesmente por causa de uma condição afetiva, para que as coisas continuem bem em casa, porque a esposa fala bem ou realmente preenche aquilo, a esposa. Então isso vai acontecendo. E o mesmo acontece conosco, ou seja, às vezes você começa um relacionamento, mas aquela pessoa não tem um segmento católico, mas à medida que você cativa afetivamente, com carinho, com delicadeza, com entusiasmo principalmente, o que acontece? Aquela pessoa ela é atraída para aquele lugar, ela é atraída a viver. Então o que acontece aqui com Ruth? Ruth é atraída por esses valores, ela é atraída pelo desejo de cuidado que ela tem justamente com a sua sogra. Então, você percebe essa troca, né? Isso, ou seja, não foi primeiramente o anúncio, não foi primeiramente uma experiência, foi uma relação, entre aspas, de ternura que havia, de companheirismo, de afeto, que leva aquela pessoa a fazer uma experiência de deixar aquilo que era de origem dela para ingressar justamente naquilo que era a raiz judaica. Você percebe isso? Então, muitas vezes nós deixamos este lado de lado, ou seja, nós fazemos um relacionamento impositivo, colocamos as coisas, né, goela abaixo, queremos que o outro seja forçado, não aceitamos alguma coisa. Mas será que não nos falta ternura, sensibilidade, falar de uma forma terna também da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus, e que essa ternura nossa para com Deus e para com os irmãos, ou seja, eu amo também a Deus que eu não vejo, nos meus irmãos que eu vejo. Então, se eu faço isso, a possibilidade de atração é muito grande. Então, não espere, né, que as coisas aconteçam simplesmente por uma experiência ou que aconteça por uma imposição onde realmente se torna bem difícil, mas pense que o primeiro contato que aquela pessoa pode ter com Deus verdadeiro começa no teu gesto de ternura. E é por isso que muitas pessoas deixam a igreja, deixam de vir, porque tem maus testemunhos de ternura, ou seja, de cuidado para com eles. Ou seja, aquela pessoa foi na igreja, tem um relacionamento, mas vê o seu pai, a sua mãe, aquela pessoa, aquele outro que não tem ternura, não tem cuidado nenhum, e aquilo traz para ele reservas em relação justamente ao segmento do catolicismo. Pense um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.